Pronto, assim ela vê uma parte. Fala. Você Uhum, fez com as sementes, né? isso. Aí depois que secou bonitinho, eu passei o verniz. Então Deu tá igual certo? que deu. Tá igual que tá lá na foto que eu mandei no grupo, né? Só as Tá, sementes estão mais brilhantinhas. tá. Eu escolhi colocar sementes do Peraí, lado. deixa eu pegar. Eu vou pegar aqui para Uhum. compartilhar. Cadê? Não tá. No grupo? Ah, não, tá sim, peraí. Eu que peguei errado. Pronto, agora sim. Isso. Eu resolvi colocar umas sementes do lado, assim, Hum. pra tentar representar essa coisa do caminho mesmo também, né? Como Uhum, algo que vai do lado, assim, como guiando um caminho, né? Essas sementes. O uhum. engraçado ficou do lado do braço, mas é tipo do É, lado, assim, como um caminho, né? sim. E, e eu escolhi sementes porque no texto que a gente leu, né, na última sessão, ele falava também Uhum, dessa coisa da semente mesmo, né, de iniciar uma nova vida, né, como se fosse esse novo caminho, essa nova vida. Então, sementes para representar essa questão da nova vida mesmo, né, algo que é novo, algo que pode surgir, que pode germinar, né. uhum, Então, tem diversas sementes, né, diferentes. uhum, E por isso que eu resolvi colocar essas sementes do lado, assim, representando esse caminho, né? Como essa coisa natural mesmo na colagem, né? uhum, E que eu achei interessante que em uma parte ela fala da árvore, né? Que ela, não lembro exatamente agora como que ela tinha colocado, mas a questão da árvore, da própria semente da árvore, né? Para essa nova vida, né? Esse novo caminho. Então, por uhum, isso eu resolvi colocar essas sementes que representam esse algo novo do lado, assim, como algo guiando esse novo caminho, né? Foi pensando nisso. E uhum. eu acabei colando duas lantejoulas nos olhos, mas por Sim, uma questão de, eu acho que pensando nessa coisa do enxergar o caminho também. sim. Pensando nisso, de enxergar esse caminho, né, que tá dos lados, mas enxergar e prestar atenção nesse caminho como algo que é como uma luz mesmo, né, algo para enxergar esse caminho, para ver esse caminho mesmo, esse novo, essa nova vida. Foi pensando nisso. Legal. Engraçado que quando eu olhei essas sementes assim, elas parecem um pouco asas também, né? É, uhum, Tem uma coisa meio é, asa. E como tem umas penas em volta, dá bem essa coisa de voo, né? De voo. uhum, É interessante uhum, olhando. E, e é muito legal, porque essa coisa da lantejola, ela deu um ponto, né? A gente chama de uhum, puncto, que é aquilo uhum, que onde teu olhar primeiro olha, uhum, né? uhum. Você tem uma imagem, para onde que ele vai olhar? Óbvio, ele vai olhar para o olho. E ele ficou tão marcadinho que parece assim, ficou parecendo meio um pássaro, né? Meio uma águia, É, né? é Uma coisa verdade. interessante. É bem interessante olhando assim na tela, né? Uhum. Então, olha só umas coisas que a gente põe com uma intenção X, e aí ele também dá outro tipo de leitura, né? Uhum, sim, verdade. Né? Faz sentido. Ah, a Paula respondeu aqui que ela está na rua. Eita. Esqueceu. Depois eu falo para ela que a gente está gravando. Uhum. Beleza. Tem mais alguma coisa que você acha? Faz sentido essa coisa da águia para você? Tem alguma coisa a ver ou não? Ah, Águia, pássaro. achei interessante também essa percepção. É,
Eu acho que quando eu colei as folhas, não, as penas, que eu pensei mais nessa questão mesmo, de algo que voa, tudo. Nas sementes, acho que eu não pensei tanto, mas talvez por ter essas penas assim, talvez, né, induza a fazer algo assim. Sim, mas registre Uhum, porque é interessante. sim. O próximo passo que a gente vai dar, ele é gigantesco. Eu acho que ele é a maior parte, que é o estágio 4. Bom, se bem que o quinto também não fica atrás. São todos longos. Acho que o quinto é até maior. É, o quinto é maior, o quinto é gigante. O quarto tem de 66 a 70, 12 páginas. Não. Ele é bem grandão. A gente pode decupar também ele Uhum. para ir levando. Deixa eu. Eu acho que. Peraí. É, tá, já sei. A gente vai ler até os personagens principais, tá? Porque Uhum. ali ela vai começar a desdobrar. Uhum. Então, quarto estágio, encontrando o amor no outro mundo. Na manhã seguinte, o rei vem contar as suas peiras. Está faltando uma. E o jardineiro revela o que viu. Ontem à noite, dois espíritos esgotaram o fosso, entraram no jardim à luz do luar, e um deles, que era mulher e não tinha mãos, comeu a pera que se oferecia a ela. Nessa noite, o rei fica de guarda com o jardineiro e o mago, que sabe conversar com os espíritos. À meia-noite, a donzela vem flutuando pela floresta, com as roupas em farrapos, o cabelo desfeito, o rosto sujo, os braços sem mãos e o espírito de branco ao seu lado. Mais uma vez, a árvore curva-se graciosamente para chegar ao seu alcance e a donzela sorve a pera da ponta do ramo. O mago aproxima-se deles, mas não muito, e pergunta: Vocês são desse mundo ou são ou não são desse mundo? Eu fui outrora do mundo, responde a donzela. No entanto, eu sou deste mundo. O rei pergunta ao mago se ela é humana ou é um espírito. E o mago responde que ela é as duas coisas. O rei corre até ela, oferecendo-lhe lealdade e amor. Não renunciarei a você. Desse dia em diante, eu cuidarei de você. Eles se casam e ele manda fazer para ela um par de mãos de prata. O rei é uma criatura que transmite a sabedoria na psique do outro mundo. Ele não é simplesmente qualquer rei velho, mas um dos principais guardiões do inconsciente da mulher. Ele cuida da botânica da alma que cresce. O pomar dele e da sua mãe está repleto de árvores da vida e da morte. Ele pertence à família dos deuses selvagens. Como a donzela, que é capaz de aguentar muito, e como a donzela, ele ainda tem mais uma descida à sua frente. Mas isso virá depois. Num certo sentido, seria possível dizer que ele está seguindo o rastro da donzela. A psique sempre acompanha de perto seu próprio processo, como uma sombra. Essa é uma premissa das sagradas. Ela quer, ela quer dizer que, se você estiver vagueando, sempre haverá mais alguém, pelo menos mais uma pessoa, e muitas vezes mais de uma, que seja mais madura e experiente e que somente espere que você bata à sua porta. Bata na pedra, coma a pera ou simplesmente apareça, para que ele anuncie sua chegada ao mundo subterrâneo. É legal marcar. Acompanhante.
Essa presença carinhosa espera pela exploradora andarilha e vela por ela. As mulheres conhecem isso muito bem. Elas a chamam de pequeno tremeluzir da luz do insight, pressentimento ou simplesmente a presença. O jardineiro, o rei e o mago são três personificações maduras do arquétipo masculino. Eles correspondem à trindade sagrada do feminino, representada pela donzela, pela mãe e pela velha. Nessa história, a antiga divindade tríplice, ou as duas deusas em uma, são assim representadas. A donzela é retratada na mulher sem mãos. A mãe e a velha são as duas retratadas na mãe do rei, que entra na história mais tarde. A peculiaridade da história que a faz moderna está no fato de a imagem do demônio representar uma figura que nos antigos ritos de iniciação feminina era geralmente encarnada pela velha, na sua natureza dual de doadora e tomadora da vida. Nessa história, o diabo é tratado apenas como tomador da vida. Entretanto, nas névoas do início dos tempos, há uma boa chance de que essa história originalmente apresentasse a velha no papel iniciadora criadora de problema, dificultando as coisas para a doce heroína, e de tal modo que pudesse ocorrer o embarque da terra dos vivos para a terra dos mortos. Em termos psíquicos, isso estaria em harmonia com certos conceitos da psicologia junguiana, da teologia e das antigas religiões noturnas, segundo os quais o self, ou a nossa terminologia, a mulher selvagem, semeia a psique com perigos e desafios para que o ser humano, em desespero, recue até a sua natureza original à procura de resposta e de força, reconciliando-se, portanto, com o grande self selvagem. E daí por diante, com a maior frequência possível, agindo como um só ser. Por um lado, esse desvio na história afeta nossa informação acerca dos antigos processos de volta do outro mundo para a mulher. Na realidade, porém, essa substituição da velha pelo diabo é de enorme ampliação ao nosso caso atual. Pois, para descobrir os antigos hábitos do inconsciente, muitas vezes nos vemos em luta contra o demônio sob a forma de imposições culturais, familiares ou intrapsíquicas que desvalorizam a vida da alma do feminino selvagem. Nesse sentido, a história funciona de dois modos. Seja deixando transparecer o suficiente dos antigos rituais para que possamos imaginá-los, seja mostrando-nos como o predador natural tenta nos isolar dos nossos poderes de direito, como ele tenta tirar de nós o nosso trabalho mais profundo. Os principais agentes de transformação presentes no pomar, nessa ocasião, são, na ordem aproximada de sua aparição, a donzela, o espírito de branco, o jardineiro, o rei, o mago, a mãe, a velha e o diabo. Segundo a tradição, eles representam as seguintes forças intrapsíquicas. A donzela. Como vimos, a donzela representa a psique sincera que esteve adormecida. No entanto, uma heroína guerreira encontra-se por baixo da aparência frágil. Ela tem a resistência do lobo solitário. Ela é capaz de suportar a sujeira, a imundície, a traição, a mágoa, a solidão e o exílio do iniciando. Ela é capaz de vaguear pelo mundo dos mortos e voltar, enriquecida, ao mundo objetivo. Embora talvez não seja capaz de colocá-las em palavras, ao descer pela primeira vez, ela está seguindo as instruções e recomendações da velha mãe, a mãe selvagem. O espírito de branco. Em todas as lendas e contos de fadas, o espírito de branco é o guia, aquele que tem um conhecimento inato e delicado, que mais parece um desbravador para a jornada da mulher.
Entre alguns dos Mesimondok, considerava-se que o espírito seria um fragmento de um antigo e precioso Deus estilhaçado que ainda se infundia em cada ser humano. Pelo modo de se vestir, o espírito de branco é intimamente relacionado com inúmeras deusas da vida, morte e vida, de diversas culturas que se vestem todas de branco radiante. La Llorona, Berchá, Hel, entre outras. Isso significa que o espírito de branco é um auxiliar da mãe velha, que, na psicologia dos arquétipos, é também uma deusa da vida, morte e vida. O jardineiro. O jardineiro é quem cultiva a alma, um revitalizante guardião da semente, do solo, da raiz. Ele é semelhante a Cocopelli, do povo Hopi, um espírito corcunda que chega às aldeias a cada primavera e fertiliza as lavouras, assim como as mulheres. A função do jardineiro é a de reproduzir. A psique da mulher precisa constantemente semear, tutorar e colher novas energias a fim de substituir a que estiver velha e exausta. Existe uma entropia natural ou desgaste pelo uso das peças psíquicas. Isso é bom. É assim que se espera que a psique funcione, mas cada um precisa ter energias em treinamento prontas para reposição. É esse o papel do jardineiro na função psíquica. Ele não perde de vista a necessidade de mudança e de reabastecimento. Em termos intrapsíquicos, existe vida constante, morte constante, substituição constante de ideias, imagens e energias. O rei. O rei representa um tesouro de conhecimento do outro mundo. Ele dispõe da capacidade de levar seu conhecimento interior até o mundo lá fora para pô-lo em prática, sem afetação, sem resmungos e sem desculpas. O rei é filho da rainha mãe velha. À sua semelhança e provavelmente seguindo seu exemplo, ele se envolve nos mecanismos do processo vital da psique, a fragilidade, a morte e a volta à consciência. Mais tarde na história, vaguear à procura da sua rainha perdida, ele passará por uma espécie de morte que o transformará de rei civilizado em rei selvagem. Ele encontrará sua rainha, podendo assim renascer. Em termos psíquicos, isso quer dizer que as antigas atitudes centrais da psique morrerão à medida que ela aprender outras. As antigas atitudes serão substituídas por pontos de vista novos ou renovados acerca de quase tudo na vida da mulher. Nesse sentido, o rei representa a renovação das atitudes e leis que regem a psique da mulher. O mago. O mago, ou mágico, que o rei traz consigo para interpretar o que vê, representa a magia direta do poder da mulher. Coisas como a recordação num átimo, a visão a 1000 léguas de distância, a audição que cobre quilômetros, a capacidade solidária de ver como se através dos olhos do outro, ser humano ou animal, tudo isso pertence ao instintual feminino. É o mago que compartilha dessas habilidades e também, por tradição, ajuda a mantê-las e a fazê-las funcionar no mundo objetivo. Embora o mago possa ser de qualquer sexo, ele é uma poderosa figura masculina, semelhante aos contos de fada, nos contos de fadas, ao irmão resoluto que ama tanto a irmã a ponto de fazer tudo para ajudá-la. O mago sempre tem o potencial da transferência. Nos sonhos e na literatura, ele aparece como um homem na mesma frequência em que aparece como mulher.
Ele pode ser masculino, feminino, animal ou mineral, exatamente da mesma forma que a velha, sua equivalente feminina. Também consegue trocar seus disfarces com facilidade. Na vida consciente, o mago ajuda a capacidade da mulher de se tornar aquilo que deseja parecer a qualquer momento. A rainha mãe, a velha. Uma- A rainha mãe, a velha, nessa história, é a mãe do rei. Essa figura representa muitas coisas, entre elas a fecundidade, a enorme autoridade para detectar os ardis do predador e a capacidade de abrandar maldições. A palavra fecundidade parece ter o som dos tambores quando pronunciada em voz alta. Significa mais do que fertilidade. Ela indica vulnerabilidade, a capacidade de o solo ser vulnerável à conquista. Ela é aquele solo negro cintilante com mica, negras raízes peludas e toda a vida que passou antes. Tudo decomposto num humus perfumado. O termo fertilidade possui a conotação de sementes, ovos, seres, ideias. A fecundidade é a matéria fundamental na qual as sementes são colocadas, preparadas, aquecidas, incubadas, preservadas. É por isso que a velha mãe é muitas vezes chamada pelos seus nomes mais antigos: Mãe Terra, Mãe Poeira, Mã e Má, pois ela é o estrume que faz com que as ideias aconteçam. O diabo. Nessa história, a natureza dual da alma da mulher, que tanto a aflige quanto cura, foi substituída por uma figura única, a do diabo. Como observamos anteriormente, essa figura do diabo representa o predador natural da psique da mulher, um aspecto contrário à natureza que se opõe ao desenvolvimento da psique e tenta eliminar todo o ânimo. Ela é uma força que se isolou do seu aspecto revitalizante. É uma força que precisa ser dominada e contida. A figura do demônio não é idêntica a uma outra força natural que aflige e instiga. Também atuante na psique feminina, a força que eu chamo de alter-alma. A alter-alma aparece com frequência nos sonhos das mulheres, nos contos de fadas e nos mitos como uma figura mutante de velha que seduz e assedia a mulher até uma descida que, em termos ideais, acaba numa reunião com seus recursos mais profundos. E a gente para aqui, tá? Porque já tem muita coisa para a gente pensar, né? Eu acho interessante aqui. Peraí, antes de falar, fala o que você achou. Ele é muito denso mesmo, né? Todos esses textos que a Sim. gente vem vendo, né, nesse último conto aqui, penúltimo, né? É bem denso mesmo. E achei interessante essa questão que ela coloca desse acompanhante, né? Acho que nesse caso dela seria esse espírito de branco, né? Que estava com ela ali, que ajudou ela até a conseguir aquela pera, né? Que era o Uhum, alimento que ela precisava naquele momento, né? E, e é como se fosse algo que ela colocou aqui também, né? Como que é sempre acompanhada de perto, né? A psique é sempre acompanhada de perto, né? uhum, E achei interessante essa questão e também a, a do diabo, né? Me chamou bastante atenção. São coisas que a gente já até conversou, né? Dessa coisa que às vezes tem um diabo, alguma coisa que fica ali uhum. te impedindo de fazer aquilo que você quer, de seguir o seu caminho, né? Seja sociedade, família, enfim. Eu acho que a gente está sempre muito rodeada, né? De coisas assim.
Eu acho que chega um momento que isso já fica na cabeça, né? Que não é mais que tá a sociedade ou a família ali insistindo naquela questão, mas aquilo já ficou tão na gente, né? Que já é da nossa cabeça e ter que se livrar disso, né? É, então, do diabo, achei bem interessante essa parte também que ela colocou. E, bom, tem muita coisa aqui, né, em cada um dos personagens aqui, né, que ela colocou os principais agentes, né? A donzela, o espírito de branco, né, como se fosse esse guia. Então, essa que está acompanhando ela como um guia, né? É o jardineiro que vai estar sempre cultivando ali para substituir, né, essa psique velha também, muito bom. Enfim, é, não sei, muitas coisas mesmo. Sim. A minha É, proposta para essa parte é a gente pegar, vocês pegarem cada um desses personagens, né, reler, e uhum, aí escolher uma, uma figura para simbolizar e colar no uhum, seu, no seu trabalho. uhum, E aí você escreve, você cola e escreve. O rei, uhum, você cola, escreve, não sei o quê, entendeu? isso, Mas lê de uhum, novo, né? Lê sei uhum, lá, o rei. Aí lê o que que é o rei, pensa, escolhe uma imagem e cola, tá uhum, bom? sim, Eu acho que aí vai clarear um pouco mais o que cada um tem de função nesse conto, né? Eles têm sim, muitas funções, eles desdobram demais, né? E essa é coisa do mesmo, diabo, o diabo representa a dualidade que está dentro da gente. A gente não consegue ter um caminho uno, porque a gente não é mais único, né? Então uhum, a gente está sempre na dualidade, e a dualidade, o diabo ele representa essa dualidade terrena, uhum, né? Que assim, ao contrário do mago, o mago é a unicidade. A uhum, unicidade, porque ele tanto está no mundo dos vivos quanto dos mortos, ele tanto enxerga a si quanto enxerga o outro, então ele é tudo isso junto. Está uhum, muito mais no mundo de lá do que no mundo de cá. O mago, ele é mais. Ele tem a unicidade mesmo, que é o oposto do diabo, que é a dualidade. O tempo todo, ou é uma coisa ou é outra. Ele não consegue enxergar, né? Ou ele enxerga isso ou enxerga aquilo. Ele não tem uma unicidade mesmo de entidade, de pensamento e tudo mais, né? Como arquétipo. uhum, Como arquétipo, ele traz essa ideia, né? Arquétipo vem, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, a palavra arquétipo, ela vem da palavra arqué, que quer dizer ideia. Então, o uhum, arquétipo é uma ideia matriz, é uma ideia, vamos dizer assim, original ou primeira, né? Então, como arquétipo, o que ele está trazendo, o que eles estão trazendo é isso. E como arquétipo, o diabo traz a dualidade, uhum, tá? sim, Então, é isso. Mãos à obra. Eu uhum, vou fechar a gravação, porque agora é só fazer, né? E aí eu uhum, já subo também a gravação para a Paola, e mesmo se você quiser ver também. uhum, beleza.